Então, né, gente, a gente parou aqui falando dos tipos de tese. Eu expliquei pra vocês como era cada um dos tipos de tese. E eu disse pra vocês que essa próxima parte era mais rapidinho, que é só mostrando introduções pra aplicar isso que a gente viu, né? Vamos lá. Aqui, a minha tese vai ser de culpabilidade, certo? Aí, o tema dessa redação, né, o comando da proposta é a corrupção como aspecto cultural no Brasil. Eu vou ler ela rapidinho e depois a gente vai destacando, certo? No Brasil, muitos reclamam sobre a corrupção na política e os malefícios que tal prática impõe à população. Contudo, muitos não se atentam ao fato de que essa mácula não está presente apenas no setor público e que ela é, na verdade, uma característica intrínseca ao ser humano, a qual deve-se lutar ao máximo contra sua manifestação. Isso evidencia que as condutas imorais tomadas pelos brasileiros resultam de uma cultura egoísta nacional formada por ações ilícitas do poder público e, sobretudo, da sociedade, alegando a origem cultural desse mal. Vamos lá. De azul, o que é que eu tenho? O meu espaço, certo? Bianca, não era tempo e espaço? Por que é que só tem espaço? Porque, se vocês lerem, a corrupção como aspecto cultural no Brasil. Já que ela fala de aspecto cultural, eu não quis datar, porque eu sei que a corrupção não é um problema só do século XXI e que não é uma cultura que foi criada no século XXI. Eu sei que é uma coisa que está desde 1500, desde a nossa colonização. E ao longo do texto eu falo sobre isso, certo? No meu desenvolvimento eu digo que essa corrupção teve origem em 1500, quando os portugueses vieram e tal, na colonização. Então não tinha por que eu começar aqui no Brasil do século XXI, porque eu não vou falar estritamente dele nesse início, até se vocês verem é uma coisa mais geral, certo? Então vamos lá. No Brasil é meu espaço, mas também é o meu comando da proposta parafraseado, né? Porque aqui no meu comando já tem a corrupção como aspecto cultural no Brasil. Então, nesse caso, eu tenho que falar do Brasil, eu não posso falar de outros países, de outros locais, do mundo de uma forma geral, porque o meu comando já diz que é no Brasil. De roxo, a gente tem corrupção, origem cultural, e é como se no Brasil também tivesse de roxo. O que é de roxo? Comando da proposta parafraseado. No Brasil, bem aqui tem, no Brasil. Corrupção, aqui tem corrupção. Origem cultural, aqui tem aspecto cultural. Então, se vocês observarem, todas as palavras-chave estão na minha introdução, certo? Brasil, corrupção e cultura, né? Origem cultural, que são os pontos principais do meu comando da proposta. De verde, o que é que eu tenho? Problema evidenciado. Quais são os problemas? É que essa mácula não está presente apenas no setor público, isso é um problema, e que as condutas imorais tomadas pelos brasileiros resultam de uma cultura egoísta nacional. Então, o que foi que eu disse? Que não está presente só no setor público, então é uma coisa cultural, é uma coisa de caráter mais social mesmo do que só os políticos, porque antes de um político ser corrupto, ele é um brasileiro corrupto, ele é um ser humano corrupto, certo? E eu digo que as condutas imorais tomadas pelos brasileiros são por causa dessa cultura. Qual a cultura? Eu não quis falar corrupção de novo, então eu falei cultura egoísta nacional, me referindo à cultura da corrupção, certo? E aí, aqui, separado minha tese. Minha tese é de culpabilidade, né? Como eu disse para vocês. O que foi que eu disse? Isso evidencia que as condutas imorais tomadas pelos brasileiros resultam de uma cultura egoísta nacional, formada por ações ilícitas do poder público e, sobretudo, da sociedade, alegando a origem cultural desse mal. Ou seja, eu falei que quem são os culpados? Poder público e da sociedade. Então, isso é a tese de culpabilidade. Já na minha introdução, eu trago quem são os culpados. E aqui, como é que eu trago isso assim, tipo, dizendo, olha, corretor, isso aqui é a minha tese. Eu falo que isso evidencia, ou seja, isso deixa claro que as condutas imorais tomadas pelos brasileiros, ou seja, essa corrupção brasileira, resulta de uma cultura egoísta nacional formada por ações ilícitas do poder público e, sobretudo, da sociedade. Então, o que é que eu digo? Isso, tudo que eu escrevi, deixa claro que foi formado por ações do poder público e da sociedade. Então, isso deixa claro que a culpa é do poder público e da sociedade. Certo? Para a próxima.
A garantia aos direitos dos idosos no Brasil. Eu vou ler de novo e depois a gente vai. É o mesmo esquema. No século XXI, está sendo notório o aumento da população idosa brasileira. E isso deriva da melhoria da qualidade de vida proporcionada pela qualificação da saúde nacional. Entretanto, esses cidadãos mais velhos não têm seus direitos plenamente respeitados, o que infere culpa ao poder público no tocante à escassez de infraestrutura e aos setores da sociedade civil, os quais não tratam a terceira idade com o devido respeito muitas vezes. O que é que eu trago de azul? Espaço e tempo. Ah, Bianca, aqui tu quis trazer o tempo. Quis. Por aquele exemplo que eu estava dando no vídeo passado. A garantia aos direitos dos idosos no Brasil. Eu não vou falar dos direitos dos idosos no século XVIII, vou falar no século XXI. Então eu começo no século XXI. E por que tu não começou no Brasil do século XXI? Porque o Brasil já está no meu comando da proposta. E eu quis trazer isso como um período depois, né? Como uma oração que ia ter brasileiro no meio. Então não tinha por que eu repetir duas vezes. Então eu uso no século XXI aqui, eu apontando é ótimo. No século XXI aqui, e aqui eu uso brasileira. Então eu botei espaço e tempo. De roxo, cidadãos mais velhos, que são os idosos, seus direitos, não têm seus direitos plenamente respeitados, né? No caso, a garantia dos direitos. No Brasil, tá aqui brasileira, certo? Então, o meu comando da proposta está aqui. Isso garante o quê? Que eu não vou fugir o tema. Isso garante que o corretor vai começar a ler meu texto e já vai falar, poxa, bacana. Essa pessoa sabe exatamente o que é que eu quero e eu espero que ela venha tratando exatamente isso ao longo do texto. O que é que eu trago de verde? Os problemas evidenciados. Quais são os problemas que eu escolhi tratar no meu texto? Escassez de infraestrutura e não tratam a terceira idade com devido respeito muitas vezes. O que é isso? Escassez de infraestrutura, eu não falei, Bianca, tu já tá dizendo qual é o problema, o que é que o governo fez de errado. Gente, eu botei escassez de infraestrutura. Escassez de infraestrutura pode ser nos hospitais, pode ser no meio da rua, pode ser nas praças, pode ser em relação ao próprio meio de transporte, aos terminais, certo? Então, assim, eu só dei um spoiler, eu só disse que eu vou falar da infraestrutura, mas eu não falei que tipo de infraestrutura. E não tratam a terceira idade com o devido respeito muitas vezes. Eu não disse com que é que essas pessoas faltam respeito. Se é com os assentos prioritários em bancos, em ônibus, se é simplesmente o fato de algumas vezes idosos serem xingados na internet por não saberem mexer, por eles serem caçoados. Nem caçoados, que é isso, que palavra. Enfim, vocês entenderam, certo? E qual é a minha tese? O que infere culpa ao poder público no tocante à escassez de infraestrutura e aos setores da sociedade civil, os quais não tratam a terceira idade com devido respeito muitas vezes. Então, gente, mais explícito do que isso não tem como. Eu botei o que infere culpa, ou seja, culpabilidade, certo? O que infere culpa. O que diz que tem culpa, o poder público. Qual é a culpa do poder público? Em relação à escassez de infraestrutura e os setores da sociedade civil. E o que é que os setores da sociedade civil fazem de errado? Não tratam a terceira idade com devido respeito, certo? Então foi um spoiler que eu disse para vocês. Eu não disse como isso se dá, por que se dá, qual a consequência disso, qual a causa disso. Isso tudo eu vou trazer no meu desenvolvimento. Agora já sobre sugestão antecipada. Eu quis trazer de propósito dois sobre população idosa para vocês verem como se constrói completamente diferente a introdução de acordo com o comando da proposta. Aqui ele fala garantias aos direitos dos idosos. Aqui ele fala dificuldades e desafios da população idosa no Brasil do século XXI. Os dois falam sobre idosos no Brasil, mas um fala sobre a garantia aos direitos e o outro fala sobre dificuldades e desafios. Não que a garantia dos direitos não seja uma dificuldade, não seja um desafio. Mas justamente é um macrotema e um microtema, entendeu? Eu não posso usar a mesma redação. Não é, tipo assim, você fez uma redação sobre Deus semana passada, você recebe outra. Caramba, eu vou botar a mesma redação. Não, cuidado, leia o comando da proposta. Vamos lá. Na atual conjuntura brasileira, muito está sendo discutido acerca dos idosos do século, devido ao envelhecimento da população. Essa mudança na pirâmide etária nacional é preocupante, pois o país não está preparado para atender às necessidades dessa nova estrutura, como mais geriatras nos hospitais e recursos na Previdência. Tendo em vista os entraves impostos a essa parcela social, urge que o poder público e instituições que poder público e instituições formadoras de opinião se empenhem em adaptar os brasileiros à nova situação populacional da nação. Vamos lá. O que é que está de azul? Espaço e tempo, na atual conjuntura brasileira, ou seja, no Brasil atual. E também tem isso no comando da proposta, né? Então, de roxo.
Idosos do século é a população idosa do século XXI, então eu já eliminei população idosa e século XXI. Aqui eu falo na atual conjuntura brasileira, eu já elimino no Brasil do século XXI também. E aí aqui eu falo os entraves impostos a essa parcela social. Impasses são dificuldades e desafios, certo? Então, eu trouxe todo o meu comando da proposta já na minha introdução. De verde, o país não está preparado para atender às necessidades dessa nova estrutura. Então, qual é o problema desse meu tema? Que está crescendo o número de idosos, mas que o Brasil não está preparado para isso. E aí eu cito alguns tipos de problemas. Geriatras nos hospitais e recursos na Previdência. Bianca, se tu citou esses dois, tu é obrigada a trazer esses dois no teu desenvolvimento? Sou. Se eu trouxe na minha introdução, tenho que trazer no desenvolvimento. Bianca, tu citou esses dois, tu pode trazer outro no teu desenvolvimento? Posso, contanto que eu também solucione ele na solução. Por quê? Porque aqui eu trouxe como exemplo, eu falei como, mais geriatras, não sei o quê. Eu não estou dizendo que os problemas são só esses. Eu disse que alguns dos problemas são essa questão dos geriatras e dos recursos, certo? Qual é a minha tese? Urge que o poder público, não tem ou, urge que poder público e instituições formadoras de opinião se empenhem em adaptar os brasileiros à nova situação populacional da nação. Então, tese de sugestão antecipada, a gente começa muito com urge, que é tipo assim, é urgente que tal coisa aconteça, certo? Então, a minha tese, urge que poder público e instituições formadoras de opinião, são os meus agentes, se empenhem em adaptar os brasileiros à nova situação populacional. O que foi que eu disse? Eu disse quem vai fazer e o que tem que fazer. O que é que eles têm que fazer? Se empenhar em adaptar os brasileiros. Mas eu falei alguma coisa de como eles vão adaptar? Não. Eu não falei se eles vão mandar matar todo mundo. Eu não falei se eles vão ter que dar curso para o povo entender a importância disso. Eu não disse se eles vão ter que criar novas leis. Eu não disse se eles vão ter que colocar aulas nas escolas sobre alguma coisa de sociologia, certo? Então é só um spoiler, não tem problema nenhum. Inclusive é recomendado esse tipo de tese. Só citei os meus agentes e que eles têm que se empenhar em adaptar os brasileiros. Última. Mobilidade urbana no Brasil, uma questão de corresponsabilidade. Nas cidades brasileiras, muitos cidadãos têm seu direito de ir e vir prejudicado pela inviabilidade do trânsito nas ruas e avenidas destas. Aqui está errado. É do trânsito nas ruas e nas avenidas destas. Isso daqui está um erro de paralelismo, certo? Tal problemática, agravada pela preferência a veículos individuais devido à má qualidade dos públicos e à escassa iniciativa popular, está presente no dia a dia dos brasileiros e acarreta malefícios para o bem-estar destes. Tendo em vista que a solução para este cenário é de responsabilidade conjunta, urge ações mais arrojadas do poder público e da sociedade civil. O que é que eu tenho de azul? Meu espaço. Eu não coloquei tempo. Nas cidades brasileiras. De roxo, o meu comando da proposta parafraseado, né? Inviabilidade do trânsito nas ruas e avenidas. É o problema da mobilidade, né? Porque a mobilidade urbana não é um problema, certo? Mobilidade urbana é essa questão de ir e vir. Então, a inviabilidade do trânsito nas ruas e avenidas do Brasil. E responsabilidade conjunta é a mesma coisa de corresponsabilidade. Então, de novo, meu comando está todo parafraseado na minha introdução. De verde, quais são os problemas desse tema? Os cidadãos que têm o seu direito de ir e vir prejudicado, a preferência a veículos individuais por parte da população e os malefícios para o bem-estar destes. Bianca, o que são esses malefícios? Eu vou falar no meu desenvolvimento. Bianca, o que é essa preferência individual? Eu vou explicar no meu desenvolvimento. Como é que o direito de ir e vir deles é prejudicado? Eu vou explicar no meu desenvolvimento. Entendam por que é que isso não é um problema. Porque eu só estou citando o que eu vou falar ao longo do meu texto. Eu não estou antecipando o conteúdo, certo? Qual é a minha tese? Tendo em vista que a solução para esse cenário é de responsabilidade conjunta, urge ações mais arrojadas do poder público e da sociedade civil. O que foi que eu disse? Tendo em vista que é de responsabilidade conjunta, ou seja, é uma corresponsabilidade, eu preciso do Estado e da sociedade para resolver. É urgente que tenha ações mais arrojadas do poder público e da sociedade civil. Eu não disse o que eles vão fazer dessa vez, né? Na passada eu disse que eles tinham que adaptar a população. Dessa vez eu só disse que urge ações mais arrojadas. Bianca, o que são essas ações mais arrojadas? Calma que eu vou falar na minha solução. Não tem pressa, entenderam? Não tem problema eu trazer antes. Gente, é isso, só uma coisinha fofinha pra vocês. Sejam
sejam a inspiração de vocês, certo? Como assim, Bianca? Imagina, tipo assim, você se inspira em alguém que você acha que a pessoa é massa, que a pessoa faz coisas certas, que a pessoa faz algo que você quer fazer. Então, imagine o quão bom é você se inspirar em você mesmo, né? Significa que você tá fazendo um bom trabalho. Então, tenham isso. Tipo, vejam o que é bom em vocês e tenham vocês mesmos como inspiração. E é isso. Obrigada pela primeira aulinha. Vou gravar as outras agora.